Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente começar a pintura daquele risquinho do último vídeo, vocês lembram? Olha só ele. Vamos começar a pintura? Para hoje eu quero pintar esse fundo, essa folha aí de papel e quero pintar as folhinhas dessas rosas e os enfeitinhos todos em volta. Vou deixar apenas as duas rosas para a gente pintar depois. Olha só. Tinta só na quina do pincel e vou espalhando esse pouquinho de verde por esses cantinhos, fazendo o contorno das folhas. Eu vou fazer contorno da folha, dessa folha de papel, de folha de rosa, enfim. Eu não quero manchar o meu desenho. O objetivo é que você se limite a pintar o fundo para não sumir com o seu risco. Não sai manchando, depois fica um pouquinho mais difícil para a gente preencher o espaço que já tem outra tonalidade, enfim. Olha só, eu tô com o pincelzinho aí número 14 e tô fazendo uso de branco e verde oliva. Observe que eu estou emendando bem esse verde oliva e esse branco. É uma forma de você estar fazendo o fundo para sua pintura. Não vou usar muitas tintas, porque a proposta é pintar esse desenho da forma mais fácil possível. Olha só, coloquei o verde oliva, deixando os lugares assim mais profundos, esse cantinho aí que encosta nas folhas mais escuro, e conforme eu vou saindo do desenho, vou me afastando, eu vou deixando mais clarinho. E duas formas também de você estar pintando isso aí, você escolhe qual é melhor para você, é misturando bem essas tintas. Eu estou fazendo uso de um pincel número 14, de um pincel número 8 e de um pincel número 6. Esse pincel número 6, eu vou usar ele principalmente para os acabamentos assim menores, como esse risquinho, por exemplo. Esse número 8, eu vou usar ele para fazer os contornos direitinho sem borrar, melhorar esse contorno, enfim. Você também pode estar escolhendo usar apenas o pincel número 8 para fazer todo esse trabalho, ou número 6, ou usar os três como eu vou usando. Coloquei esses galinhos, coloquei com verde oliva mesmo. Você pode aí na sua casa estar usando preto, sépia, verde pântano para fazer esses galinhos. Fica muito a seu critério. Olha só, tinta só de um lado do pincel. E eu vou distribuindo esse pouquinho de tinta com batidinhas assim bem aleatórias. Cuidado para não fazer aquelas batidinhas que ficam formando um círculo, fica muito juntinho. Faça assim, bem solto, que fique mais para um desenho triangular que circular. Olha só como eu vou fazendo isso. Vou fazendo esse contorno. Esse contorno é importante de você deixar ele bem certinho. Pego o branco, vou emendando esse verde oliva. Observe que o verde oliva vai ficando amarelado, mais suave. Perde esse tom escuro que ele tem. E eu vou fazer esse pedacinho aí manchadinho. Vou pegar o branco, o verde oliva e já vou deixando assim bem manchado. Eu acho essa pintura mais fácil, mas aí na sua casa você faz uma, faz a outra e vê qual a melhor para você estar fazendo seus acabamentos. Ou a pintura bem lisinha, ou a pintura assim bem manchadinha. Vou pegar o verde oliva, tá vendo, gente? Tinta só de um lado do pincel. Vou fazer esses risquinhos. Se você achar que tiver muita dificuldade em fazer eles com um pincel chato, você pode estar usando o pincel zero, tá bom? Dá para fazer com o pincel zero com tranquilidade. Agora, vou pegar o pincel número 8 e vou sair distribuindo umas porções de branco, umas batidinhas de branco. Esse branco, você pode sair colocando em maior quantidade ou em menor quantidade. Eu acho que quando a gente coloca em menor quantidade,
deixa o desenho mais suave e mais bonito. Nesse lugar onde tem a rosa, eu vou pintar ela cor de rosa, então eu vou tipo que espalhar para esse fundo o tom dessa rosa. Eu peguei o rosa escuro. Eu sei que é um rosa escuro mesmo para estar nessa região. Seria mais interessante que ficasse bem suave. Mas olha quando a gente coloca o branco, a gente colocar o branco, como vai ficar clarinho. Do lado da folha, eu vou espalhar um toquezinho de verde. E eu não vou lavar o pincel para isso, tá bem? Deixa as tintas se misturarem. Como esse fundo tá aí bem escuro, a gente sai colocando o branco e veja que a gente consegue suavizar ele o quanto a gente quiser. Se você quiser um fundo bem clarinho, leva bastante branco. Se você quiser um fundo mais escuro, leve menos branco. Fica bem a seu critério. Vou manchar também, vou fazer do jeito que eu gosto mais de fazer. É a minha preferência deixar a minha pintura um tanto mais manchadinha. Então, eu vou aproveitar esses tons e vou deixar assim mais manchadinho. Eu não vou alisar demais, passar demais o pincel aí para emendar muito essas tintas. Veja que agora eu já coloquei o branco. Também é uma opção. Você pode colocar esse detalhe branco antes ou depois de você colocar seus galinhos. A diferença é porque, geralmente, quando a gente coloca antes de ter os galinhos, a gente quase sempre precisa fazer um acabamento, dar mais uma arrumadinha no branco. O galinho da parte de baixo, eu vou deixar ele mais marcado e os de cima mais fininhos. Olha só, com o branco eu volto fazendo mais um acabamentozinho. Lembrando que a quantidade de branco pode deixar o seu desenho mais suave ou mais marcado. Depende da quantidade que você colocar. Se você quiser dar a ideia de folhagens ou flores maiores, pegue um pincel maior, o 8, por exemplo. Se você quiser deixar parecendo que são bem pequenininhas essas folhagens ou flores, aí você já pega um pincel menor, como o 6 ou 4. Olha só, passei por aí o meu verde oliva, subi um pouquinho para cima, coloquei os galinhos. Agora, eu vou só distribuir um pouquinho de branco e vai estar pronto aí esse acabamento. Veja que é um acabamento bem tranquilo. Agora, gente, vamos ver essa parte dessa outra rosa. Para essa outra rosa, eu pretendo dar um toquezinho de lilás na pintura dela. Então, lilás, violeta, enfim. Então, eu vou colocar aí em volta o violeta cobalto. Não vou colocar o violeta, que é muito forte, mas eu vou colocar o violeta cobalto. O lilás também seria muito clarinho. E depois, quando a gente pega o branco, olha, e sai distribuindo em cima desse violeta cobalto, vai chegando para a tonalidade do lilás. Vou crescer um pouco por aí, essa tonalidade do lilás, do violeta, enfim. Vou deixar também manchadinho. Os lugares onde a outra rosa ficou com o acabamento, ficou chegando na borda do desenho, eu coloquei o tom rosa. Nos lugares que essa rosa chegar para a borda do meu desenho, eu vou colocar esse tonzinho violeta cobalto. E nos demais lugares, eu vou colocar o próprio verde oliva com branco, né? Todos eles vai ser junto com o branco. Observe como eu vou deixando manchado e como eu vou colocando assim de uma forma bem tranquila. Importante é você escurecer no lugar onde está o desenho e conforme você vai se afastando dele, você vai levando o branco e clareando o quanto você quiser. Não estou usando nenhum diluente, nem água, nem amaciante, hoje eu não estou usando nada. Só a tinta do jeitinho que ela vem no potinho. Coloquei aí uns risquinhos com verde oliva, uns galinhos,
E agora, vou distribuir uma porção de branco, também fazendo um acabamento para essa pintura. Do mesmo jeito que fiz com rosa e que fiz com verde oliva. Olha só, vou distribuindo aí um pouquinho de branco. Esse daí é o pincel número 6, tá? Tinta só de um lado do pincel. E se você achar muito clarinho, você pode pegar um pouco mais do violeta e ir distribuindo por aí por cima. Fica bem ao seu gosto. Só coloque pouquinhas batidinhas. É melhor você achar que tá pouco e colocar mais depois, do que você colocar demais logo no começo, depois você vê que foi muito e não ter como corrigir. Esse lado, observe você que só tem folhinhas. Eu vou colocar o verde oliva, vou colocar o branco e vou começar a encontrar umas folhinhas por aí. A parte próxima, essa folhinha de papel, eu vou deixar mais escuro e conforme eu vou me afastando, eu vou levando só a sujeirinha do verde oliva no pincel junto com o branco e vou espalhando isso aí. Olha só, você pode ir puxando um pouco mais do verde oliva, pegando um pouquinho mais do verde oliva, se você vê que a tonalidade dele tá sumindo já do pincel. E outra coisa, se você achar que o seu tecido tá ficando manchado, porque tem alguns tecidos que quando a gente coloca a tinta ele segura, ele não deixa espalhar muito bem. Se você achar que tá ficando manchado, você tira o excesso de tinta do pincel. Leve só o pincel sujinho, sem excesso de tinta, tá? Para fazer esse trabalhinho. Depois de eu fazer toda essa sombra, chegar no ponto que eu quero, no tamanho que eu quero, então eu vou pegar pincel menor e buscar essas folhinhas que estavam por aí. Se ao acaso alguma sumir, você pode simplesmente estar inventando algumas folhinhas. Você pode olhar seu risco para tentar encontrar todas, ou você pode estar colocando assim aleatório, inventando mesmo. Olha só, aí tinha várias pequenininhas. Eu estou levando só o branco. Estou basicamente desenhando o formato de uma folhinha com o branco. Outra coisa, você não precisa passar em torno de toda a sua folhinha. Você só precisa dar a ideia de uma folhinha. Olhe essas. Eu vou fazer só a pontinha delas e vou sumir o restante. Tá vendo? São manchinhas, são marquinhas. Vamos colocar só essas duas cores, o verde oliva e branco, para não complicar demais, não colocar muitos tons e ficar ainda mais difícil para você. Outra coisa, se você achar que tá muito difícil fazer assim, achar essas folhinhas, você não tiver conseguindo, não tem problema, você faz igual o outro lado. Você puxa os galinhos e coloque umas batidinhas, tá bom? Isso aí é mais um treino para você, mas você tem a opção. Se acaso você tenha começado a colocar as folhinhas e não tá dando certo, apague-as. Pegue o pincel maior, apague tudo isso aí, um toquezinho mais de verde oliva, coloque uns galinhos e umas batidinhas, que são realmente mais fáceis de fazer. Olha só, vou montando algumas folhinhas. Tô deixando sempre a pontinha mais marcada. O restante delas pode colocar até um contorninho verde, se você achar que ficou muito apagado e que gostaria de deixar mais forte. Eu gosto de deixar elas assim mais apagadinhas mesmo, mas é uma questão de gosto. Tá vendo? Vou formando várias folhinhas, umas maiores, outras assim bem pequenininhas. Para essas pequenininhas, é bom que você pegue tinta só na quina do pincel, vai te ajudar mais. Pouquinha tinta e na quina do pincel. Para essas maiores, tinta de um lado do pincel, um lado total, vai ficar bom para fazer. Agora, vou puxar uns galinhos também. Vou também riscar um pouquinho
essas folhinhas no centro, algum risquinho em volta, não muita coisa, não quero marcar demais. Quanto menos tinta forte, quanto menos marcação você fizer nelas, mais suave ficará o seu desenho. Se você tiver com dificuldade de fazer com um pincel número 4, número 6, pegue um número 0 ou 2, chato, bem cortadinho, que vai dar para você fazer com mais tranquilidade. Pincéis pequenos para detalhes são muito bons. E olha só como ficou o acabamento do nosso desenho. Agora, nós vamos pintar essas folhas. Para essas folhas, eu vou encher tudo isso aí de branco. Essas menores, que estão assim mais afastadinhas. Enchi tudo de branco. Agora, vamos pegar uma porção de verde oliva. Olha só a quantidade. E só de um lado do pincel. É pouca coisa. E vou começar a fazer umas sombras, a detalhar um pouquinho essas folhas. Não se preocupe, não pense que sua folha vai sumir, porque o fundo tá de verde oliva e branco e a folha também. Ela vai aparecer bem. Opção para você estar fazendo aí o fundo, você pode estar usando aí o verde pântano com branco, você pode usar o verde pinheiro, você pode usar o cinza chumbo, o cinza lunar. Você pode estar usando, gente, a cor que você gostar, tá? Para estar fazendo esse fundo. No lugar, assim, dessas folhagens, o cinza, o verde pântano fica muito bom. Para o lugar das flores, esse fundo aí rosa ou violeta cobalto, você pode estar usando na tonalidade que você queira pintar sua rosinha, suas rosinhas. Observe bem que eu só manchei um pouco essa rosinha. Pintei ela toda de branco, manchei um pouquinho ela. Agora, com o pincelzinho 00, pode ser o 0 também, eu estou colocando, gente, nervuras. Eu tô colocando com esse pincelzinho 00 para você ver que dá para fazer com tranquilidade. No geral, eu faço com o pincel chato mesmo. Número 6, ou número 4, número 2, aquele que me parecer melhor para o tamanho da folha. Mas olha só, a gente pode estar fazendo com o pincelzinho 0, que vai ficar bom. No em volta, em alguns cantinhos, eu vou colocar uns contornos. Cuidado, não vai contornar a tua folha inteirinha, senão ela vai ficar feia. Os contornos, em alguns cantinhos sim, outros não. O tamanho das nervuras também você deixa maior ou menor, conforme o seu gosto. Mais forte ou mais suave. Se ao acaso ficar muito grosseiro, você pode apagar um pouquinho. Vamos ver essa outra? Olha só, fazer a mesma coisa. Escureci um pouquinho a ponta, já deixando um contorninho aí. Escurecer mais. Como temos um fundo branco, não vai ficar muito forte esse verde oliva, mas essa é a intenção. Essa parte aí embaixo, eu vou escurecer também. O lado que fica em cima da outra folhinha, eu vou deixar ele clarinho mesmo. Esse lado que fica livre, eu vou escurecer mais. Olha só, não precisa você puxar muito verde. Deixe o branco aparecer. Aí, eu parti ela no meio e vou escurecer um pouquinho para os dois lados. Sendo que um lado eu deixo mais forte o verde oliva. Vou fazer aquele contorninho novamente. Vou fazer com esse pincelzinho número 00 de novo. Lembrando que o pincel número 0 também é bom para fazer isso aí. Olha só, vamos distribuir a quantidade de nervura que você quiser.
De preferência, não coloque muitas. Coloque 3 ou 4 nervuras, vai estar bom, dependendo do tamanho da sua folhinha. Se ela for maior, umas 5 também já é o bastante. Lembrando que essa é uma folha fantasia. Olha só, uns contorninhos por alguns lugares. Não precisa contornar tudo, não é? Se ao acaso a nervura ficar muito, por exemplo, olha só, ficou assim grosseira. Não se preocupe, você vem com um pincelzinho limpinho, maiorzinho, olha, e apaga um pouquinho dela. Tá vendo? Você pode apagar um pouquinho dela, arrumar um pouquinho das outras. Fica bem a seu gosto. Não é porque ficou um pouquinho grosseiro que tá perdido, não. Dá para corrigir. E assim fica essa folhinha. Agora, vamos pintar essa outra. Olha só, ela está aí por baixo de outra folha e da rosa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a pintar ela com o verde oliva. Como ela tem uma sombra mais forte, mais marcada, eu vou pintar ela com verde oliva. Vou crescer um pouco esse verde oliva aí no lugar que eu quero que fique mais escuro. Tô usando aí um pincelzinho pequeno, o pincelzinho número 8, mas você pode usar o 6, o 4 ou o 10, aquele que você se sentir à vontade de pintar, tá bem? Veja o quanto eu cresci esse verde oliva. Agora, eu vou terminar de encher toda a minha folhinha com o branco. De preferência, faça logo a emenda. Deixe esses contornos para fazer depois. Sua tinta pode ir secando, dependendo do tecido que você esteja usando e do lugar onde você esteja, se estiver muito quente, aí fica mais difícil. No meu caso, tá frio, tá mais frio, não tá muito frio, tá mais úmido o ar, então não vai secar tão rápido. Olha só, emendei bem toda a minha tinta, os 2 tons. Agora, a gente é só detalhar isso aí. Eu já vou diretamente colocando esse contorninho aí para essa ponta. Essa sombra, na verdade, que eu vou deixando assim contornada. Os pontos onde eu vou colocando esse contorno, eu posso colocar ele com o pincel zero, deixando só um contorninho, aquele contorninho bem sério. Ou eu posso colocar com um pincelzinho maior, olha, que vai me dar um contorno assim mais emendado. Vou escurecer um pouquinho um lado dela no centro e vou passar a nervura principal e as auxiliares. Lembrando que se alguma ficar ruim, você não gostar, você pode tanto apagar ela totalmente para fazer de novo, ou você pode corrigir. Olha só essa folhinha que está aí por baixo de tudo. Vamos fazer ela novamente, a pintura do mesmo jeito daquela outra, para você entender bem, para você não ter dificuldade na hora de pintar o seu desenho. Para essa folhinha na sua casa, você poderia estar usando aí verde pinheiro, você poderia estar usando verde pântano, verde grama, cinza chumbo, cinza lunar, a cor que você quiser, se um azul, enfim, a cor que você gostar e que você achar que vai combinar com o seu desenho. Vou terminar de encher ela toda com o branco, do jeito que eu fiz na outra, emendar bem essas 2 tonalidades. Veja que não é uma folha difícil. Se você tiver dificuldade com esse desenho, talvez ajude você dar uma olhadinha nos vídeos de pintura em tecido com a Eliane Silva, onde eu saio mostrando desde o início. Emendas de tinta, preenchimento de espaço, coisinhas assim básicas que para quem está iniciando pode ser que seja útil. A maioria dos canais
tem esse passo a passo, né? De como você começar, de como você preencher os espaços com mais facilidade, fazer os risquinhos, esses risquinhos aí, por exemplo, que eu tô fazendo agora. Quase todo canal mostra isso para você. Então, seria bom você dar uma olhada nisso aí com mais carinho, que talvez facilite mais para você, caso você tenha dificuldade com isso. Olha só, fiz aquele contorninho com pincel chato, aquele contorno que fica mais emendado e mais grosseiro. Fazer o contorno principal, ou seja, a nervura principal e as auxiliares. Acabou a tinta do pincel, pega mais, não tem problema, tinta só de um lado do pincel. Olha só, pintei todas as minhas folhas daquela mesma forma. Agora, essa que está totalmente por cima, tá vendo? Tem essas duas aí que estão por baixo e ela ficou assim totalmente por cima. A gente pode estar enchendo ela toda de branco. Eu enchi tudo de branco. Olha a região dela que está por baixo da rosa. Veja essa, a parte que está por fora e a parte que está por baixo. Então, a parte que está por baixo, a gente escurece. A parte que está por cima das outras coisas, a gente pode deixar esse branco aparecer assim mais livre, mais forte. Vou deixar essa folhinha mais suave. Ela está mais afora, mais luminosidade, então eu vou usar menos tinta escura nela. Ou seja, eu não vou pintar o tecido diretamente com verde oliva. Eu vou fazer primeiro uma base branca, porque quando eu coloco o verde oliva, ele fica assim suave, tá vendo? Gostei da folha mais clarinha. Posso pintar todas elas assim? Pode. Você, no lugar onde ela se encontra embaixo de outra coisa, de outra folha, ou de pétalas, enfim, você escurece um pouco e os lugares que ela tiver livre, você deixa mais clarinha. Veja os pontos que eu escureci nela. E agora eu vou fazer aquele acabamentozinho no em volta. A pintura não é diferente, apenas a base foi diferente. Como a base foi diferente, ela ficou mais suave, se destacou mais. Agora, a gente coloca a nervura principal, as nervuras auxiliares. Pode colocar mais alguns contorninhos com o pincel zero, se quiser, arrumar mais alguma coisinha. Ou deixar assim mesmo, já vai estar pronta a sua folhinha. E dessa forma, você pinta todas as folhinhas do seu desenho. Uma pintura bem tranquila, apenas duas cores. E uma pintura bem suave, bem delicada para as folhas. Olha só, a parte que fica por cima fica clarinha, a que fica por baixo fica escuro. Agora, nós vamos pintar essa folha de papel que tá aí. O ideal seria ter pintado ela antes, mas como eu quero colocar uma sombra em cima dela, para lhe dar a opção, se você não quiser pintar essa folhinha de papel, quiser pintar apenas essas rosas e essas folhas, você pode, olha, estar fazendo isso, fazendo esse fundo, dando sequência a esse fundo, como se essa folha não estivesse aí. Então, para todo caso, eu vou colocar o acabamento caindo por cima dessa folhinha também, tá? Olha só. Vou sair colocando por cima, com batidinhas, do mesmo jeito que eu fiz na parte onde ela não estava. A diferença é que vai ficar mais suave. Se você não for pintar essa folhinha aí, não vai ter diferença nenhuma. O seu acabamento ficará todo igual ao restante. Eu quero que você observe que essa outra rosinha, essa aqui eu vou dar um toque lilás para ela, roxinho, ela está caindo aí por cima dessa folhinha de papel, então eu vou deixar a tonalidade dela espalhar-se sobre essa folhinha. Coloquei primeiro o tom da folha da rosa, e agora eu vou para o violeta cobalto,
colocando o tom da rosa. Olha só, vou colocando, vou espalhando. Já vai ficando suave, eu não preciso pegar mais branco, porque já tenho bastante branco aí, não é? Eu só vou esfumaçando essa tinta violeta cobalto em cima desse branco, dessa folha de papel. Você pode estar pintando a sua folhinha de papel com marfim, com areia, com palha, enfim, não precisa ser necessariamente com o branco. Eu vou colocar o branco para a gente não fazer um guia de cores aí muito grande. Já estamos usando nas folhas das rosas, vamos usar também nessa folhinha aí de papel. Observe que eu deixei esse violeta cobalto, também assim bem manchadinho, do jeito que eu fiz do lado de fora. Agora eu vou passar o verde oliva, fazendo uns galinhos, e vou colocar umas batidinhas de branco, uns excessozinhos de branco. Esse verde para esses galinhos ficou muito suave, mas depois eu vou reforçar ele com o pincel zero. Olha só, tinta só de um lado do pincel, pouco branco, e vou distribuir por aí umas batidinhas. E veja que aparece bem. Tá vendo? Pode colocar também aí em cima do violeta, só não coloque demais. Coloque poucas porções, como eu disse. É mais fácil você acrescentar um pouquinho a mais depois do que se você colocar muito, porque pode não dar mais para reverter. O lugar da folha, eu deixei essa sombra aí mais marcada do violeta aí embaixo, mas eu ainda vou colocar mais um toquezinho de violeta por aí. Agora, com o sépia, olha só o que eu vou fazer. Eu vou manchar toda a borda da minha folha de papel. Vou fazer aqui um contorno, assim, meio esfumaçado, para toda a borda da minha folhinha. Para essas quininhas, eu vou deixando mais marcadinho. Para os demais lugares, eu vou espalhar um pouco mais. Não vou usar outros tons, caberia usar vários tons até para essa folha, mas eu vou usar apenas o branco e o sépia, para facilitar a nossa vida. Vou marcando essas partes aí laterais, espalhando um pouquinho, aí você pode puxar um pouco mais. Outra coisa, eu coloquei esse detalhezinho aí em cima dessa folha, que você pode estar substituindo por alguma coisa que você queira escrever. Você pode fazer qualquer desenho que você gostar. Você pode pintar flores com cores aí em cima, ou apenas fazer um contorno. Fica muito a seu critério como você quer decorar essa sua folhinha de papel. Você pode deixar até ela apenas com esse branco e esse sépia, sem detalhe algum, que ficará bonita. Observe os pontos onde eu escureço mais, onde eu puxo mais longo esse sépia. Essa tinta que você vai pegar será só na quina do pincel e só de um lado. Para você conseguir ter um controle bem maior da distribuição dessa tinta. Olha só, na quina e só de um lado. Se tiver difícil, pega um pincel número 2, chato, ou zero mesmo, pincel zero, chatinho, para você estar colocando esse sépia. Importante é você lembrar que precisa de pouca tinta. Não leve muita tinta para fazer esse acabamento. A gente precisa só de uma sujeirinha de sépia. A gente não precisa deixar isso aí muito forte, muito escuro. Assim, vai começando a aparecer essa dobrinha que ele tem.
E eu vou sair marcando levemente. Trabalho de paciência, não leve muita tinta, não tente fazer às pressas para você não borrar para esse lado de fora, porque principalmente se esse sépia fica saindo para esse lado de fora, vai ficar torto o seu papelzinho, vai ficar estranho. Coloque o seu excessozinho e espalhe ele para o lado de dentro, suavemente. Vá crescendo ele até ele desaparecendo do seu pincel. Todo o restante eu vou fazer do mesmo jeito. Por essa razão, eu vou acelerar o vídeo e você vai apenas observar onde ficou um pouquinho mais escuro, onde ficou mais suave. Olha só, essa parte, por exemplo, aí de cima, eu vou passar lado a lado. E vou puxar ela com um pincelzinho maior, o pincel número 14, olha. Eu vou passar esse sépia e vou estender mais ele, eu vou levar ele mais longo em cima dessa folhinha. E observe que ele ficou mais longo ainda do lado direito do que do lado esquerdo. Todo o restante eu vou levando do mesmo jeito que eu fiz nessa primeira parte. Vou fazendo aquele contorninho com o sépia e vou espalhando, puxando para cima da nossa folhinha de papel. Veja que não se diferencia. Todos esses rasgados, esses cortezinhos desse papel, ele fica assim mais escurinho. Se você quiser fazer algumas dobrinhas, é bem tranquilo, você também pode estar fazendo. É só passar um pouquinho de tinta na parte de baixo, separando um pedacinho com mais luminosidade. Olha só essa região aí embaixo, como eu vou estar colocando esse sépia. Por essa razão, eu digo que é opcional. Você fazer essa sombra poderia ser feita depois de pintar essa folha. E se você quer pintar a folhinha de papel, dê preferência a nem fazer esse acabamento aí em cima. Você faz apenas uma sombra com o sépia e ponto. Eu vou optar por fazer uns contornos, como se eu peguei uma caneta e contornei, aí fiz um detalhezinho na minha folhinha de um raminho de flores. Olha só, vou enchendo de flores, pequenas flores. Vou fazer umas folhinhas, vou fazer uns galinhos segurando tudo isso. Enfim, se você quiser fazer esse detalhe no seu desenho, você faz. Ele é um pouquinho chatinho de fazer e é bem opcional. Olha só, pessoal, na hora que eu pintei o meu desenho, que eu passei o branco, que eu passei o sépia, esse detalhezinho, ele que sumiu um pouco, de certo que o meu risco, ele não estava muito forte, né? Eu não passei ele assim tão marcado. Veja que dá pra gente ver ainda alguma parte dele e outra parte sumiu. Se você quer colocar esse detalhe, ele sumir assim um pouquinho, você pode ir montando algumas flores, algumas folhinhas, até porque são detalhes bem simples de serem feitos. Você pode também não fazê-los, fica a seu critério. Você pode também estar colocando aí com cores, como aquelas flores de batidinhas que a gente faz elas mais formadinhas, aparecendo algumas flores, umas completas e a maioria delas só um pedacinho, como se estivesse por baixo da outra. Olha só, vou puxando aí os galinhos, vou montando algumas flores aqui e ali, umas folhas, e vai aparecendo esse detalhezinho aí da minha folhinha. Para essa folha de papel, nós fizemos uso do branco, do sépia, e agora eu tô colocando um pouquinho do preto. Teve também esse acabamento que caiu por cima dela, desse verde oliva com branco,
e desse violeta cobalto com branco. Mas ele é opcional. Se você quer pintar essa folha de papel no seu desenho, deixe sem esse acabamento. Esse risco, eu vou deixar ele disponível nas fotos do meu Facebook. Caso alguém não consiga e queira fazer o pedido dele pelo WhatsApp, eu vou deixar também na descrição do vídeo meu número. E nas fotos do meu Instagram eu também costumo deixar esses desenhos. Olha só, gente, não precisa crescer demais esse acabamento aí. Se você quiser escrever alguma coisa aí em cima, você também pode estar fazendo. Se você tiver algum stencil que dê para fazer um detalhe aí em cima dessa folha, use-o. Eu não tenho. Se tiver com nomes, coisa assim, você pode estar colocando aí, vai ficar bem bonito também. Enfim, a decoração para ela é opcional. Você pode estar colocando ou não, e você pode estar colocando o que você quiser. Veja que nessa parte de baixo eu também coloquei um pouquinho, mas eu cobri com as batidinhas que agora eu estou reforçando. Vou reforçar um pouquinho mais do violeta cobalto e do branco. Esses galinhos eu ainda vou reforçar com o pincelzinho número 0 e o verde oliva. Não vou colocar outro tom. Olha só, coloquei o violeta cobalto, agora estou colocando o branco. Se você quiser deixar mais marcado também essas batidinhas de verde oliva, você pode estar fazendo o mesmo nessa parte, tá bom? É importante que você deixe esse branco e esse violeta cobalto cair em cima desse detalhezinho aí de preto que eu fiz, olha, para dar a ideia de que realmente está por baixo. Olha como ficou nossa folhinha. E olha como ficou o nosso desenho para hoje. Olha só esse acabamento aí em cima dessa folha de papel, tá vendo? Que é opcional. O detalhezinho que eu fiz. E para hoje, gente, é isso. Logo mais eu volto para a gente pintar essas duas rosas. Beijos, até mais!